Alô, desculpa. Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início aqui a mais um projeto da Anesp, que é de fazer os debates virtuais e levar o debate não só para a arena presencial, mas também aí para as casas, para os locais onde as pessoas vão acessar a internet e poder levar essa discussão de políticas públicas para vários setores da sociedade. A nossa ideia inicial é trazer aqui colegas da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental para debater temas que sejam de interesse do público, temas nos quais nós temos colegas especializados e que entendem do assunto. Nesse primeiro evento, nós escolhemos o tema da reforma da Previdência, que é um tema que certamente, isso não precisa esclarecer, todos sabem, está em pauta, está sendo muito discutido na nossa sociedade, e é importante a gente fazer essa produção de conhecimento, essa confrontação de ideias, um debate livre, aberto, e divulgar isso aí em todos os lugares. Então nós trouxemos hoje aqui dois colegas veteranos meus da carreira, o colega Paulo Clias, que está aqui do meu lado direito, e o colega Luiz Henrique Paiva, aqui do meu lado esquerdo. Nós fizemos um cara e coroa aqui antes de começar, inclusive eu peço desculpa um pouquinho pelo nosso atraso aí de 19 minutos, foi um problema técnico que nós tivemos aqui antes de começar esse vídeo. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Luiz Henrique Paiva, que ele é PhD em Sociologia e Política. Ele trabalhou nos últimos 18 anos com políticas sociais em diversos ministérios. Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social, Desenvolvimento Social, e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi secretário nacional de Renda e Cidadania entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2015. Atualmente ele trabalha na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do IPEA. Então, Luiz Henrique, a palavra está contigo. Obrigado, Alex. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Anesp pela iniciativa, cumprimentar você, cumprimentar o Paulo. Bem, porque não resta dúvida, eu vou estar aqui defendendo a reforma e a necessidade de reforma, especialmente. Por que a reforma é necessária? A reforma é necessária por uma razão absolutamente simples. As despesas previdenciárias brasileiras estão num nível que é absolutamente incompatível com o nível de envelhecimento demográfico do Brasil. Nenhum país do mundo gasta mais com previdência no estágio de envelhecimento em que o Brasil está. Ou seja, se você comparar o Brasil com países comparáveis, o Brasil é o país que mais gasta com previdência social do mundo. E ele gasta mais do que a maioria dos países, inclusive dos países muito mais velhos. Hoje o gasto da previdência social no Brasil é de 13% do PIB, eu repito, 13% do PIB. Se representa 54% do gasto primário do governo federal. E mesmo se a gente concentrar especificamente no caso das aposentadorias e pensões do servidor público, a gente gasta como percentual do PIB quase 2,5 vezes o que a de saúde. Obviamente que pressionam. Mas a situação não é ruim, o problema todo é que ela vai piorar. Quer dizer, a situação é ruim e vai piorar. E ela vai piorar por quê? Porque o Brasil está passando por um processo de envelhecimento, esse processo ocorreu ou vai acontecer em todos os países do mundo, mas ele está ocorrendo no caso brasileiro e no caso dos países da América Latina em geral, numa velocidade 2 vezes, pelo menos, mais rápida do que a média do processo de envelhecimento ocorrido na OCDE, por exemplo. Se a gente pegar quanto tempo levou para os países da OCDE, ou quanto tempo vai levar para os países da OCDE passarem de um percentual da população idosa de 65 anos ou mais, de 10% da população para 20% da população, a gente vai ver que eles gastaram, ou vão gastar, coisa como 54 anos. O Brasil vai gastar 23 anos. Tem 22 anos que a gente não consegue fazer uma reforma da Previdência para valer. A gente tentou em 98, tentou em 2003, foram reformas importantes, mas reformas que deixaram muita coisa para trás. Estamos nessa discussão há 22 anos. O Brasil vai levar 23 anos para cumprir um processo de envelhecimento extremamente rápido e a gente não consegue sair do lugar. Países como Suécia e França levaram 3 vezes mais tempo do que o Brasil vai levar. Ou seja, são países que têm democracias maduras, capazes de fazer discussões sobre políticas públicas de forma muito mais madura que o Brasil.
e a gente não consegue simplesmente sair do outro lado tendo um tempo muito menor. Não por acaso, as projeções de despesa previdenciária apontam para uma situação muito difícil no futuro. As projeções previdenciárias sugerem alguma coisa, um aumento em torno de 10% de carga tributária nos próximos 45 anos. 10% de aumento de carga tributária apenas para pagar benefícios previdenciários. Veja, nós não vamos aumentar um percentual do PIB do investimento em infraestrutura, nós não vamos aumentar gastos com o SUS, não vamos aumentar nada. São 10% de aumento de carga do PIB, de aumento de carga tributária, simplesmente para custear a Previdência se nenhuma alteração for feita nas regras da Previdência, e isso, obviamente, está relacionado com o processo de envelhecimento da população. Obviamente, tem sempre gente que vai querer vender um cenário positivo. Recentemente, a professora Denise Gentil, da UFRJ, esteve na Câmara para dizer que, diante de todo esse processo de envelhecimento, que é muito rápido, que vai acontecer nas próximas décadas, que a Previdência brasileira ia melhorar a sua situação fiscal. Obviamente que não vai. Projeções existem para todos os tipos, mas projeções sérias indicam que a despesa vai aumentar 10% do PIB. Não adianta a gente ficar tentando ver equilíbrio, onde que, obviamente, não pode haver equilíbrios, pelo simples fato de que o processo de envelhecimento tem um peso determinante nas despesas da Previdência. Existe uma correlação muito clara entre despesas previdenciárias e processo de envelhecimento. Países com populações mais velhas vão naturalmente gastar mais com Previdência. A Previdência não vai poder entrar em equilíbrio diante de um processo de envelhecimento desses. Então, obviamente, as projeções feitas com base nesse tipo de argumento, elas estão absolutamente frágeis. Como que a gente chegou nessa situação? E essa é o que eu acho que é a pergunta. A gente chegou nessa situação com uma série de jabuticabas. Eu não posso aqui mencionar todas por causa do tempo, mas vamos nos concentrar, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma marca do nosso regime geral e vingou durante muito tempo no nosso regime próprio. A aposentadoria por tempo de contribuição é algo virtualmente não existente no mundo. Não existe no mundo muitos países que praticam isso. Na verdade, existem 13 países que praticam isso no mundo. 13 países que não têm uma idade mínima. Apenas 13. Nenhum deles é modelo para administração previdenciária no mundo. Nenhum deles. Ainda assim, vamos pegar aqui na América Latina. Tem um país só que oferece esse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, e sem exigir uma idade mínima. É o Equador. Ele exige 40 anos de contribuição de homens e mulheres igualmente. No Brasil, são 30 anos de contribuição, é muito menos do que isso. Então, assim, com jabuticabas desse tipo que, infelizmente, a gente chegou lá. Se você pega aqui na América Latina, isso só para fugir daquele argumento que a gente está fazendo uma reforma pensando em países desenvolvidos, países ricos, países em que a expectativa de vida é muito alta. A Argentina tem idade mínima de 65 e 60 anos para homens e mulheres. México tem idade mínima de 65 e 65 anos para homens e mulheres. Chile tem idade mínima de 65 e 60 anos para homens e mulheres. Costa Rica tem aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres. Paraguai e Uruguai têm aposentadoria aos 60 anos para homens e mulheres. Fundamentalmente, o que a reforma está fazendo é um alinhamento não com os países desenvolvidos, porque na hora que os 65 anos estiverem vigentes aqui no Brasil, os países ricos vão estar com 67 anos, 68 anos de idade já. Nós estamos alinhando com o que acontece na América Latina e Caribe. Nós não estamos alinhando com países ricos, não. Bom, a necessidade da reforma é dada, obviamente, pelo fato de que a gente tem uma despesa muito alta no presente e uma demografia que vai, sob certos aspectos, piorar, sob o ponto de vista do impacto nas despesas previdenciárias, vai piorar muito. Ou seja, nós vamos aumentar muito a proporção da população idosa até chegar a 1/3 da população brasileira em 2060. Obviamente, aqui nós não temos tempo e nem vamos, não é a questão de discutir ponto a ponto da reforma, mas a gente pode discutir os princípios da reforma, que eu acho que isso são mais importantes. Aqui e ali todo mundo vai ter uma discordância de uma reforma como essa, e não é por isso que a gente não pode chegar no consenso de que ela é absolutamente necessária, inclusive nos termos que ela está. Nós temos dois tipos de reforma, fundamentalmente. A reforma estrutural é uma reforma paramétrica. Numa reforma estrutural, você muda o modelo de previdência, como o Chile fez no início da década de 80, quando ele deixou o modelo de repartição simples e passou para o modelo de capitalização.
Chile fez isso no início da década de 80, isso pode ser questionado do ponto de vista conceitual, isso pode ser questionado em termos do que isso rende em termos de proteção social, aparentemente não houve nenhum ganho disso. O fato que, independentemente de você avaliar se a reforma estrutural poderia ser boa ou ruim para o caso brasileiro, ela não é mais uma opção para a gente. Simplesmente uma reforma estrutural, no caso do brasileiro, ela envolveria um custo de transição que é fundamentalmente impagável, mesmo se a gente fizesse um regime obrigatório de contribuição que pegasse, digamos, de metade do teto do INSS para cima, fosse então de contribuição, um regime de capitalização, ainda assim o custo de transição seria alto demais. Um país que gasta 13% do PIB com previdência não consegue mais fazer, chegou num ponto em que está longe de conseguir fazer uma reforma estrutural na Previdência Social. Então existe fundamentalmente uma alternativa, que é a reforma paramétrica. E a reforma paramétrica, por mais que o conjunto de regras possa variar brutalmente, e você possa discutir regra, etc., e fazer uma discussão sem fim em torno disso, no fundo, toda a reforma paramétrica vai tratar de 3 medidas, e não mais do que isso. A primeira medida é a redução da dependência previdenciária. Você vai ter que ter medidas para reduzir a dependência previdenciária. E como é que você faz isso? Você faz isso limitando o acesso precoce a aposentadorias, por exemplo. Por isso que você institui uma idade mínima. Você faz isso limitando o acesso a certos benefícios, como, por exemplo, a acumulação de pensões para quem tem rendimentos mais altos. Então, você vai ter que fazer isso, não tem muita opção. A segunda linha de ação das reformas paramétricas é a redução das taxas de reposição. E aí eu acho que vale a pena um comentário a respeito do que essa reforma faz. Se você compara as taxas de reposição, não do substitutivo, que fez com que a reforma gerasse taxas de reposição até mais altas, mas eu me refiro ao texto original da reforma, ele gera taxas de reposição que são sistematicamente mais altas do que as hoje vigentes nos países europeus. Então, quando você fala, é preciso trabalhar 49 anos para conseguir uma taxa de reposição de 100%, taxas de reposição de 100% não existem no mundo. E isso é que precisa ficar claro. A gente fica acostumado com a ideia de que taxas de reposição de 100% é a coisa básica e que o governo está negando isso. O governo não está negando isso. Isso simplesmente não existe no mundo. Taxas de reposição de 100% são altíssimas. E a gente precisa lembrar disso, tanto na reforma do texto original da reforma e mais ainda no texto do substitutivo, as taxas de reposição foram mantidas sistematicamente altas e provavelmente acima dos 100% para os benefícios de menores valores. Ou seja, as pessoas mais pobres que estão no mercado de trabalho formal e se aposentam com um salário mínimo, elas vão ter o benefício de um salário mínimo mantido. Como o benefício ele se eleva ao longo do tempo, você tem em termos reais, você tem certamente uma taxa de reposição mais alta do que 100%. Então, você conseguiu manter altas taxas de reposição para os menores rendimentos e, obviamente, vai fazer uma reforma para reduzir as taxas de reposição dos maiores benefícios, tanto no regime privado, tanto no regime geral do setor privado, quanto no regime próprio dos servidores públicos. Isso é inevitável, ou então você não tem uma reforma paramétrica. A terceira linha é a linha do aumento da contribuição. Se você pegar o único país europeu que não tem idade ainda de 65 anos para aposentadoria, que é a França as pessoas se aposentam aos 61 anos e meio, tanto homens quanto mulheres, isso tem um custo, e esse custo precisa ficar explícito qual que é. A taxa combinada de contribuição previdenciária em cima dos salários na França é de 51%, no Brasil é de 30%, na França é de 51%. É isso, as coisas têm um preço e a gente não pode negar isso. Portanto, negar a necessidade de reforma é negar que o processo de envelhecimento que vem aí é brutal, que as pessoas terão acesso aos seus benefícios, que esses benefícios terão seu custo e de que esse custo se acumulará de forma a atingir valores muito altos como proporção do PIB. Ainda assim, a gente tem um conjunto grande de críticas, e eu quero me endereçar a algumas delas. A primeira delas é que o Brasil precisa de gastos previdenciários altos porque o Brasil é um país muito desigual. E a gente precisa ser absolutamente claro aqui. A Previdência Social é parte do arcabouço de Estado que mantém esse país desigual.
O coeficiente de concentração das despesas previdenciárias, que é uma espécie de índice de Gini de uma transferência qualquer, ele é, na margem, um pouco maior do que o Gini brasileiro. São poucas as distribuições de rendas que são maiores do que o Gini do Brasil. Por mais que a gente tenha melhorado muito o nosso Gini, ainda assim nós temos uma das desigualdades mais altas do mundo e as transferências previdenciárias conseguem ser piores ainda. Ou seja, nós temos elementos dentro da Previdência Social que são absolutamente regressivos e que transferem dinheiros para os mais ricos de forma sistemática. O segundo argumento é de que nós não precisaríamos fazer nenhuma reforma porque a Seguridade Social seria superavitária e de que esse déficit é uma coisa falsa. Basicamente, na verdade, o que explica isso é o seguinte, é tentar trocar o termômetro e achar que com isso você vai acabar com o problema da febre. Então, teu filho está com febre, a sua mulher está nervosa, você pega um termômetro novo, coloca lá e fala, esse daqui deu 36,5, o problema da febre está resolvido. Não está resolvido. Aliás, déficit e superávit no regime de repartição é uma discussão até pouco relevante. Digamos que a nossa despesa fosse de 20% do PIB, que é uma despesa inacreditavelmente alta e que nós vamos alcançar isso em 2060, como eu disse para vocês. Digamos que ela fosse altíssima, mas que nós conseguíssemos uma arrecadação de 20% do PIB para cobrir as despesas. O déficit seria, por definição, zero. O problema estaria resolvido? Não. O problema é despesa, o nível que a despesa atinge. E o nível que a despesa previdenciária atingiu no Brasil e vai atingir daqui a algumas décadas, é inédito no mundo. Nós temos um outro argumento que fala que o problema do Brasil não são as despesas previdenciárias, é que o Brasil cresce pouco. Então, porque o Brasil precisa de um projeto para crescer mais. E aí é fácil, né? Porque você cresce o PIB e coloca tudo que você pode lá dentro. Né? Mas o fato é o seguinte, que enfim, a demografia ela não influencia apenas as despesas previdenciárias. Se vocês pegarem o crescimento médio dos últimos 10 anos de todos os países do mundo e controlarem por um indicador de envelhecimento, vocês vão ver que os países mais velhos do mundo eles crescem muito menos. E não é que o crescimento cai conforme a população envelhece. Obrigado. Não é apenas que o crescimento econômico médio cai quando os países envelhecem. O problema todo é que a dispersão diminui. Países mais jovens crescem muito, crescem pouco, mas há uma dispersão enorme. Países mais velhos crescem sistematicamente pouco, e é isso que acontece. Então, a gente achar que o Brasil vai crescer 2,5%, 3,5%, 4,5% do PIB por ano é de uma ingenuidade brutal. A tendência do Brasil é crescer menos, infelizmente, e a gente tem que aceitar isso um pouco. Não adianta a gente querer ficar inventando e falando, não, o Brasil pode... Não adianta, o mundo é assim. Então, a gente ficar acreditando que a gente vai conseguir criar um modelo diferente, e é isso que faz, no fundo, com que essas pessoas consigam gerar projeções previdenciárias na qual tudo fica confortável. A gente gera projeções previdenciárias em que tudo fica confortável com uma estratégia simples. É só a gente adotar um PIB exogenamente definido. Todos esses modelos de projeção que sugerem que a Previdência Social não é um problema de longo prazo, definem PIB de forma exógena. Ou seja, esses modelos criam um PIBão lá na frente, onde a sua despesa previdenciária vai ficar estável. Obviamente que isso cria inconsistências graves nos modelos de projeção. Por exemplo, nós publicamos um artigo em 2007, logo após o Fórum Nacional de Previdência Social 2007-2008, a respeito das projeções que haviam sido feitas pelo professor da FGV, Amir Cair. Basicamente, ele falava que a Previdência Social, como hoje fala a professora Denise Gentil, ia entrar em equilíbrio. Né? A gente foi ver, e em um dos cenários deles, ele inflou tanto o PIB que a massa salarial caiu de 32% do PIB, que era o valor, então, vigente, para 8% do PIB em 50 anos. É assim que você faz projeção previdenciária, de modo a caber tudo. Você simplesmente chuta um PIB tremendamente alto e coloca todas as suas despesas lá dentro. Ou seja, é fácil fazer projeções em que tudo dê certo. Difícil é fazer projeções de maneira amarrada. Finalmente, eu queria fazer um último comentário, que é um comentário a respeito da idade mínima dos 65 anos. Frequentemente, pessoas bastante desinformadas sugerem que a idade de 65 anos é um absurdo, porque a expectativa de vida em algumas regiões de estados do Nordeste, ou mesmo da periferia de grandes cidades, a expectativa de vida ao nascer é muito mais baixa do que os 65 anos. De fato, a expectativa de vida ao nascer é muito mais baixa. E ela é muito mais baixa porque é o seguinte, a mortalidade infantil nesses estados, a mortalidade infantil nesses estados ainda é muito alta, ou então em regiões
regiões periféricas das grandes cidades, a mortalidade de jovens e adolescentes, negros, jovens, homens em geral, é muito alta, e isso deprime a expectativa de vida ao nascer. Agora, isso não tem nada a ver com previdência. A previdência, na hora de tratar de expectativa de vida, nós temos que tratar de expectativa de sobrevida em idades de aposentadoria aos 60 anos, aos 65 anos. Do contrário, a gente vai guiar o nosso sistema previdenciário a partir de um problema que é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um problema gravíssimo e nós temos que endereçar esse problema, mas ele não tem nada a ver com a previdência. Da mesma forma, eu não posso conseguir ou garantir a aposentadoria integral aos 55 anos para alguém, simplesmente pelo fato de que a mortalidade de jovens negros de periferia é muito alta. São dois problemas distintos, então a gente tem que centrar no que é o problema. E quando a gente trata de expectativa de sobrevida no Brasil, ela é fundamentalmente a mesma em todas as regiões, inclusive em áreas urbanas e rurais. Ou seja, nós temos uma expectativa de sobrevida acima dos 15 anos aos 65 anos, que é quando as pessoas se aposentam. Então, fundamentalmente, a ideia de que a idade de 65 anos é exagerada, ela é errada. A idade de 65 anos ela está adequada para o perfil demográfico brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Henrique. Gostaria também aqui, antes de passar a palavra para o Paulo, registrar a presença aqui no estúdio do Rudinei Marques, presidente da Unacom, presidente do Fonacat e vice-presidente da Pública, que está acompanhando também aqui com as pessoas em loco. Lembrando que esse debate está sendo transmitido ao vivo aí pela nossa fanpage da Anesp no Facebook. Vocês, internautas, podem mandar suas perguntas aí pelo chat, que depois vai ter um espaço aí para a gente poder ampliar o debate com os internautas. E depois da gravação o vídeo vai ficar também disponível, mas as perguntas, o pessoal que está assistindo ao vivo aí pode aproveitar a oportunidade e já deixar sua pergunta. Então eu passo a palavra aqui também para o meu colega Paulo Clias agora. Paulo Clias, só um instantinho aqui. Ele é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em 1985, mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, em 88, doutor em Economia pela UFR, Sciences Économiques, Université de Paris de Nanterre, e é pós-doutor em Economia pela Université de Paris, também, Paris 13, já foi secretário de Previdência Complementar. Atualmente trabalha na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do IPEA. Também. Bom, boa tarde a todos, a todas, internautas. Cumprimento aqui a Anesp. Boa tarde a todos, a todas, né, os colegas gestores, as colegas gestores, o pessoal que está acompanhando a gente pela rede. Gostaria de cumprimentar o Luiz Henrique, colega de carreira, e o Alex, na pessoa da Anesp. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante essa, da gente fazer um debate de uma proposta tão polêmica, até porque isso pode estar fundamentando a tomada de posição da nossa entidade. Quer dizer, a maioria das entidades aqui do serviço público já se manifestaram, né, negativamente, contrária a essa proposta de emenda constitucional, e eu acho que, exatamente por ser uma categoria bastante esclarecida e tal, é importante que a gente faça essa discussão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que a gente tivesse a preocupação de dar uma certa contextualizada no momento em que vem a proposta de emenda constitucional. Quer dizer, para quem não acompanha, né, a realidade econômica, social do país nos últimos anos, quer dizer, pode ficar um pouco surpreso, né, pelo clima catastrofista, né? Parece que o Brasil está vivendo a antivéspera do apocalipse. Né, a pessoa que só se informe pelos grandes jornais, pelas grandes redes de televisão, quer dizer, a crise é a única palavra que existe e a dimensão fiscal da crise é a palavra recorrente. O que é engraçado é que, se a gente remonta alguns anos atrás, até 2014, por exemplo, há 2 anos atrás, quer dizer, você não via uma aparente ou essa falsa unanimidade a favor de uma reforma previdenciária tão draconiana, tão radical e tão maldosa como essa que o governo apresentou. De jeito nenhum. Né? Quer dizer, isso aconteceu basicamente a partir da virada de 2014 e a entrada em 2015. E o fato é o seguinte, quer dizer, nessa disputa daquilo que está sendo chamado da era da pós-verdade, né? Quer dizer, o que a gente está assistindo é uma verdadeira disputa pela narrativa. Né? Quer dizer,
depois, né, da confirmação do afastamento da presidente Dilma, houve uma expectativa, então, de que a nova equipe econômica, né, supostamente composta por pessoas competentes, neutras e com capacidade técnica, teria todos os problemas do Brasil resolvidos da noite para o dia. E a gente viu que a coisa é muito mais complicada, quer dizer, tanto que uma das primeiras medidas que o responsável, né, nomeado, o ministro Meirelles, na área da Fazenda, exigiu, foi a retirada, quer dizer, uma coisa inédita, né, impressionante, da Secretaria da Previdência Social, do Ministério, obviamente, da Previdência Social, e transferiu a Secretaria da Previdência Social para o Ministério da Fazenda. Né, quer dizer, a gente pôde perceber, quer dizer, no decorrer do tempo, após essa medida, qual era a verdadeira intenção. Né? Quer dizer, era segurar no âmbito da Fazenda a definição de uma medida que é basicamente de natureza de política social. Por isso que existia um Ministério da Previdência Social, que inclusive foi extinto, né, e foi integrado, né, ao antigo Ministério do Trabalho. Tá certo? Então, a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, quer dizer, será que depois de 2014, né, 2015 e 2016, houve uma verdadeira explosão das despesas da Previdência, como o governo alega, para justificar a inevitabilidade dessa reforma? De jeito nenhum. Quer dizer, o que acontece? Você teve uma manutenção das despesas, né, basicamente no mesmo nível, um crescimento relativamente modesto, vegetativo, que é compreensível, e o que é positivo, né? Quer dizer, a gente tem que, de uma vez por todas, perceber que previdência não é problema. Previdência social no Brasil é solução. E se a gente tiver tempo, a gente vai poder desenvolver um pouco mais a respeito disso, tá certo? Mas o que existe é o quê? É um problema, basicamente, da ordem da receita. Quer dizer, como o nosso sistema previdenciário ele tem a sua contribuição, as suas receitas baseadas na folha de trabalho, quer dizer, o governo provocando intencionalmente aquilo que eu tenho chamado de austericídio, né? Quer dizer, você provoca a recessão, você aumenta estupidamente a taxa de juros, isso provoca uma recessão danada, as empresas demitem e o desemprego, obviamente, provoca uma queda drástica na capacidade da receita previdenciária, porque ela é baseada na folha de salário, como todo mundo sabe, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista do empregador. Então, não é verdade, quer dizer, o governo ele recorre de uma forma maldosa, de uma forma desonesta, eu ousaria dizer, nessa discussão, porque não há explosão de despesa nenhuma. O que existe é que o governo, quer dizer, tem uma intenção declarada para fazer a reforma da Previdência, quer dizer, esse foi o argumento básico, né? E, inclusive, se diz que a economia não cresce, ao contrário daquilo que se afirmava, por ausência de reforma previdenciária, o que não é verdade. Quer dizer, a economia não está crescendo porque foi feita uma política deliberada de promover a recessão. As empresas estão falindo, o desemprego está grampeando, e a única área, o único setor da economia que apresenta ganhos e lucros bilionários continua sendo as empresas do sistema financeiro, os bancos. A cada trimestre, rotineiramente, ordinariamente, são lucros bilionários que os bancos têm apresentado de uma forma, eu diria, escandalosa na nossa sociedade, tá certo? Bom, então o fato é o quê? O déficit, ele não existe, isso que a gente precisa dizer, não existe déficit em Seguridade Social. Todos aqueles que estão me assistindo são servidores públicos, conhecem as nossas contas, basta, eu não vou ficar me perdendo em números, mas basta entrar no site ou do Tesouro Nacional, ou da Secretaria da Previdência Social, ou então no site da ANFIP, Associação dos Procuradores, da Secretaria da Receita Federal, da Receita do Brasil, em que os dados estão mostrados. O que acontece? No Brasil, nós temos um conceito de Seguridade Social. Infelizmente, isso não foi implementado ao longo dos últimos anos. A Constituição de 88 estabeleceu que Previdência Social, Saúde e Assistência Social compõem um orçamento chamado Orçamento da Seguridade Social. E ele, por definição, ele é equilibrado. Não só equilibrado, como na prática ele é superavitário, porque o governo há muitos anos tem lançado mão de um mecanismo de redução dessa despesa. No começo chamava Fundo Social de Emergência, depois Fundo de Estabilização Financeira, e agora se chama DRU.
foram alterações na Constituição que permite que 30% das receitas da Seguridade Social elas sejam manipuladas, tá certo? E isso, obviamente, apresenta alguma dificuldade. Se a gente pega dentro da Seguridade Social o subgrupo, vamos dizer assim, da Previdência Social, o que acontece? Até 2014, o grupo que é o grupo dos trabalhadores urbanos, esse que existe há várias décadas, desde a época em que a Previdência foi instalada no Brasil, na época do presidente Getúlio Vargas, o sistema é equilibrado, não tem problema nenhum. Tá certo? Você tem uma fonte de receita baseada em 20% da contribuição das empresas, 11% na folha do assalariado, do empregado, e esse sistema aparentemente tem funcionado bem. O que acontece? Como eu já falei anteriormente, quer dizer, baseado única e exclusivamente na folha, ele está sujeito a movimentos de conjuntura do desempenho da atividade econômica de geral. Aumento do desemprego reduz a receita. E isso não provoca, sistematicamente, ainda bem, uma redução da despesa, porque as pessoas continuam aposentadas, as pessoas continuam a receber o seu benefício. O que acontece? Quer dizer, em 2015 e 2016, você teve um problema, quer dizer, como a redução do nível de emprego fez com que o nível da receita previdenciária também fosse reduzido. Mas essa recessão não vai continuar eternamente. Quer dizer, mais à frente as empresas vão voltar a crescer e o nível de emprego vai voltar e você vai recuperar a capacidade previdenciária. Então, do ponto de vista do subgrupo dos urbanos, isso não é um problema. O que acontece? Você tem também, no chamado Regime Geral da Previdência Social, RGPS, um outro subgrupo, que é o dos rurais. E ali você tem um problema da chamada necessidade de financiamento. Por quê? Porque a Constituição, em 88, reconheceu de forma cidadã e igualitária que aquele setor que era proibido de participar da Previdência no Brasil, que eram os trabalhadores do campo, fossem incorporados. E, obviamente, o que acontece? As pessoas passam a ter um direito de se aposentar sem ter tido um histórico de contribuição. Uma pessoa que, em 1990, 2 anos depois, estava regulamentado, tinha 60 anos, se aposentou, ela passa a receber uma pensão, um benefício, e o seu histórico não contribuiu. Então, se houvesse uma maneira correta de fazer essa contabilização, em nome da decisão soberana da sociedade brasileira, seria que todo mês o Tesouro Nacional, isso já foi amplamente discutido, fizesse uma contribuição à conta previdenciária, porque o problema não é previdenciário, o problema é um problema de natureza fiscal, de falta de contribuição. Não existe nenhuma o desequilíbrio estrutural na Previdência que provoque essa necessidade de financiamento, tá certo? Bom, agora, essa proposta que foi apresentada, quer dizer, é uma proposta bastante polêmica, né? Eu já falei do problema do conceito de seguridade social, o conceito de previdência social, o conceito de déficit. Tem um outro problema sério, que são as projeções. Né? Quer dizer, essa proposta está embasada em projeções realizadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Previdência Social, que são uma verdadeira caixa preta e que fazem referência à continuidade dessas informações até 2060. De novo, eu não vou entrar aqui nessas informações, tá certo? Mas o fato é que especialistas que tentam trabalhar com essa informação, quer dizer, eles estão sofrendo, inclusive, problemas de censura. Não sei se vocês se recordam. Quando o governo apresentou pela primeira vez a proposta, quer dizer, as associações e os pesquisadores elaboraram pesquisas a respeito e o governo queria censurar porque ele percebeu que a evidência dos dados contradizia aquilo que estava como pressuposto da reforma. Mais à frente, o governo começou uma campanha pesada de publicidade, quer dizer, alega a falta de verbas, mas gasta um dinheiro tremendo para colocar no rádio, na televisão e nos jornais pessoas defendendo a proposta que devia estar sendo discutida no âmbito do Congresso Nacional. Tem deputados e senadores que devem se manifestar a respeito disso. E, provavelmente hoje ou amanhã, infelizmente, vai começar uma nova peça publicitária, também muito cara. Por quê? Porque o governo está percebendo que a medida é extremamente
extremamente impopular, ela é inadequada, ela é desajustada, e o que acontece? Como eles colocaram a pedra de âncora da sustentabilidade do governo com base na aprovação da medida, eles estão relativamente desesperados e estão lançando mão desse tipo de medida e não o debate necessário que precisa ser feito. Quer dizer, o que acontece? A gente precisa dizer com muita clareza que o problema mais importante das contas públicas do Brasil hoje, e eu não vou dizer que as contas públicas estão num céu de brigadeiro, de maneira nenhuma. A gente tem um déficit fiscal já apresentado para 2017 superior a 160 bilhões de reais. É alguma coisa importante. Agora, o problema é que não é a conta previdenciária aquela que mais pesa sobre as contas públicas. Tá certo? Quer dizer, o governo, muito espertamente, esquece aquela conta que é a que mais pesa nas contas governamentais, que é a conta de juros. Quer dizer, a gente chegou a ter, alguns meses atrás, no acumulado de 12 meses, o equivalente a 9% do PIB, ou seja, 540 bilhões de dólares de déficit estrutural na conta previdenciária. Só que o que acontece? A gente está amarrado naquela que eu chamo da armadilha do superávit primário. Então, a gente esquece a despesa financeira. Não, essa despesa a gente não pode mexer, porque ela é uma despesa nobre. A gente só pode mexer na despesa de saúde, na despesa de previdência, na despesa de infraestrutura, na despesa de saneamento, na despesa com pessoal. Essas despesas têm que ser contidas, senão o Brasil quebra. E a despesa com juros, essa é intocável. Isso é um absurdo. Tá certo? Por quê? Porque a despesa com juros é a única delas, é a única conta que não tem receita. Ela é absolutamente deficitária. Tudo que entra, sai na forma de juros. Tá certo? Na conta previdenciária, muito pelo contrário, quer dizer, você tem um contraponto entre receitas e despesas. Se houver, eventualmente, necessidade de financiamento, a gente vai arranjar condições de promover esse financiamento no curto e no médio prazo. Tá certo? Agora, o que se precisa lembrar é que, por exemplo, de cada centavo, cada real que o governo gasta, ou que o governo aloca no sistema previdenciário, no RGPS, 50% disso retorna para os cofres públicos na forma de tributo, seja tributo federal, seja tributo estadual, seja tributo municipal. Por quê? Porque a gente tem justamente um sistema tributário, todos vocês sabem, extremamente regressivo. A população de baixa renda paga muito mais tributo do que os setores do alto da pirâmide. Então, na verdade, se quiser ser honesto intelectualmente, o governo tem que dizer que nem o que eles alegam que é déficit, que não é déficit, metade disso volta para o governo na forma tributária. No caso, justamente, da conta de juros, é o contrário. Quer dizer, esse dinheiro vão para os setores da elite, do topo da pirâmide socioeconômica, que são justamente aqueles que são beneficiados por isenções, por desonerações ou por mecanismos de reduzida contribuição tributária. Ou seja, além de gastar mais, a conta de juros é muito mais regressiva, tá certo? Do ponto de vista da distribuição de renda. Um outro aspecto que a gente pode pensar, a distribuição regional, tá certo? Existem estudos mostrando que mais da metade dos municípios brasileiros, eles têm nas suas contas dos bancos do município um valor superior na forma dos recursos que entram via benefícios previdenciários do que os fundos de participação, os repasses do Fundo de Participação de Municípios e outros repasses da União e dos Estados. Ou seja, é muito importante para a própria dinâmica econômica, sem encontrar os elementos de justiça social, essa coisa toda. Mas própria dinâmica econômica, a Previdência, ela tem uma contribuição essencial. Tá certo? Então, o que a gente está discutindo? Quer dizer, a gente está discutindo uma proposta que o governo apresentou em dezembro de 2016. Né? Quer dizer, é a tal da mensagem 633 de 5 de dezembro de 2016. Se vocês tiverem interesse, está na página, procurem. Ali, aquilo é uma loucura, gente, quer dizer, só mesmo aloprados a serviço de não sei que tipo de interesse poderiam apresentar uma proposta dessa maneira. Por quê? Porque a ideia era pegar carona na aparente facilidade que o governo teria para a tramitação de uma reforma constitucional,
quando foi obtida a aprovação da chamada PEC do fim do mundo. Aquele outro absurdo que congelou durante 20 anos, 2 décadas, as nossas despesas. E ali tem erros crassos. Por exemplo, a mensagem, ela cria um conceito de previdência social, inclui o RGPS, inclui os regimes próprios de previdência social, inclui a previdência privada, a previdência complementar, e chama tudo isso de previdência social. Isso não existe. A Constituição brasileira é muito clara, a Previdência Social é o RGPS, e esse não está com essa dificuldade catastrofista toda. Tanto que o governo acabou recuando. Ele retirou os militares, retirou a obrigação de estados e municípios, retirou professores, retirou policiais, retirou ruralistas, retirou a igualdade de gênero em 65 anos para homens e mulheres, retirou a obrigatoriedade da desvinculação do salário mínimo por um piso, retirou o tratamento prejudicial ao benefício de prestação continuada. Quer dizer, na verdade, ele está descaracterizando completamente aquilo que ele dizia que era uma proposta inegociável e que, se não fosse aprovada, o Brasil quebraria. Ou seja, o momento é o quê? O governo reconhecer com humildade que a proposta é inadequada, recuar e apresentar uma proposta de abrir o debate na sociedade. É óbvio, o Luiz Henrique tem razão. O Brasil precisa fazer uma reforma, isso ninguém nega. Não só o Brasil, quer dizer, as sociedades em geral precisam fazer reformas previdenciárias, porque você tem uma evolução demográfica, você tem uma evolução do mercado de trabalho, você tem evoluções possíveis de se fazer na área da tributação, por exemplo. Tem que montar um novo sistema em que a elite, que é isenta de tributo, contribua na forma da solidariedade social para ter um regime. Agora, não podemos chamar de generoso e inadequado um regime, por exemplo, em que 99%, eu repito, 99% das pensões e benefícios dos rurais recebe a fortuna de um salário mínimo por mês. Isso está quebrando o Brasil. 70% das pensões dos urbanos também são inferiores a 2 salários mínimos. Essa fortuna é que está quebrando o nosso país? Não é possível, né, gente? Quer dizer, quando o governo diz que o regime previdenciário ele reproduz a desigualdade, ele está sendo desonesto, porque 85% das pensões e dos benefícios, eles valem até 3 salários mínimos. Quer dizer, então, a gente acha que uma pessoa que recebe 3 salários mínimos, 2.000 e poucos reais por mês, ela é rico. Ele é a elite que está promovendo a desigualdade e elevando o índice de Gini da Previdência e do Brasil? De jeito nenhum. A sociedade brasileira, vocês são esclarecidos, sabem o nível de desigualdade que a gente enfrenta e aonde está localizado o foco da desigualdade e como a gente tem que fazer. Não é reduzindo direitos, na forma como essa PEC veio, que a gente vai fazer isso. Eu agradeço. Muito obrigado pela exposição, Paulo Clias. Eu vi aqui que o Luiz Henrique fez várias anotações, então eu queria mudar um pouquinho o combinado e fazer uma réplica, se o Paulo concordar, 5 minutos ainda para cada um, antes da gente passar para as perguntas. Então, 5 minutos, Luiz Henrique. Vou dar os parabéns ao Paulo pela apresentação dele, né? Quer dizer, eu insisto aqui nos pontos. 13% do PIB. Nós gastamos 13% do PIB brasileiro, uma despesa previdenciária que nenhum outro país do mundo tem na nossa faixa de envelhecimento. Nenhum outro país do mundo tem. É disparada a despesa mais alta do mundo. E a gente vai ficar negando que existe um problema com as despesas previdenciárias brasileiras. A ideia de, enfim, usar exemplos específicos para dizer que a Previdência não gera desigualdade é negar o óbvio. Na hora que a gente olha o coeficiente de concentração e vê exatamente aonde estão os benefícios previdenciários eles se concentram fortemente nos mais ricos, excepcionalmente nos mais ricos do Brasil. Então, quando a gente fala que a Previdência Social distribui renda, a Previdência, quer dizer, é simplesmente negar um dado que já foi calculado por pesquisadores tão diferentes como Rodolfo Hoffmann, da Unicamp, Chico Ferreira, do Banco Mundial, e Serguei Soares e Pedro Souza, do IPEA. Esse dado foi calculado. A Previdência não distribui renda. E o que me impressiona mais é que mesmo pessoas que defendem a não reforma, ou defendem os argumentos anti-reforma, têm sistematicamente negado a possibilidade de reformar, inclusive os aspectos mais
regressivos do sistema previdenciário brasileiro. O sistema previdenciário brasileiro ele tem elementos brutalmente regressivos. Ele também tem elementos progressivos. A gente não pode negar isso. E que alguém resolva defender os elementos progressivos é excelente. Pensões sociais, por exemplo, o papel que o BPC desempenha. É altamente defensável que a gente defenda o BPC. Eu não vou negar isso. Agora, nenhuma palavra contra os aspectos mais regressivos dos nossos sistemas previdenciários, e eles são muitos. Eles é que fazem com que a Previdência seja parte da máquina que gera essa concentração brutal de renda no Brasil. Eu acho que eu tenho alguns outros comentários. Tem um comentário que particularmente me deixa preocupado. A ideia de que as projeções previdenciárias brasileiras são feitas por meio de um modelo que é uma caixa preta. Na verdade, o modelo de projeções das despesas previdenciárias brasileiras ele é publicado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe uma nota técnica que deve ser de umas 30 ou 40 páginas e que diz exatamente como essas despesas previdenciárias são calculadas. O modelo é calculado de forma transparente, as pessoas têm acesso aos dados e têm acesso, obviamente, aos resultados. Então você começa a criar uma narrativa segundo a qual existe um tom de catastrofismo. É engraçado, se você aponta que a coisa vai dar um problema e você está certo, as pessoas enfiam a cabeça na terra e falam que isso é catastrofismo. Não é catastrofismo. Nós estamos numa situação difícil e a situação vai piorar. E a situação não está piorando, gente. Isso é absolutamente necessário a gente confirmar. Previdência social ela é movida à demografia, que o elemento estrutural da Previdência Social é a demografia. Então não adianta falar, nos últimos 3 anos não houve uma piora sistemática nas despesas. De fato, as despesas vão piorando lentamente, assim como o ponteiro das horas. Agora, a previsão da LDO de 2005 era que as despesas previdenciárias brasileiras de 2015 ia ser de 7,5%, e ela foi de 7,5%. Então não adianta a gente ficar fingindo e falando, erraram as projeções de curto prazo. As projeções de curto prazo são todas elas feitas com a grade de parâmetros da SPE, e a gente sabe que a grade de parâmetros da SPE é influenciada politicamente. Então a gente tem um modelo que é consistente e que aponta para uma situação problemática. A gente sabe que a Previdência não distribui renda e a gente se nega a fazer conta sobre as duas coisas. Ou seja, a gente tem que fazer a reforma por uma questão de despesa, de contenção de despesa no longo prazo, e tem que ir contra os elementos mais redistributivos da despesa previdenciária, porque eles contribuem para reproduzir a desigualdade no Brasil. Vamos lá, Paulo. Ok, então são 5 minutos, não é isso? Você marca aí? Uhum. Bom, veja, eu acho o seguinte, quer dizer, eu anotei alguns pontos aqui. Quando eu terminei a minha fala, falando a respeito da necessidade de uma mudança, né? Quer dizer, ou necessidade de mudanças. O Luiz Henrique tem razão, quer dizer, há mudanças demográficas, há mudanças na composição do mercado de trabalho, há uma redução do número de dependentes das famílias, o índice de natalidade tende a diminuir, felizmente as pessoas estão vivendo mais, a longevidade aumenta, essa coisa toda. Então, isso exige algum tipo de mudança, isso é inegável. Aliás, mudanças já foram feitas. Em 98, a gente teve uma mudança constitucional importante com a reforma, na época do Fernando Henrique. Em 2003, a gente teve uma outra mudança importante também, na época do primeiro mandato do presidente Lula. Não quero entrar aqui na polêmica das medidas em si, mas não é uma novidade o processo evolutivo do regime da Previdência Social. Agora, o que acontece é que reformas previdenciárias são reformas intergeracionais. Esse é que é o ponto, quer dizer, e por isso que ela tem que ser objeto de uma grande concertação social. Você tem que ter um grande consenso na sociedade e os efeitos de uma medida vão acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. O governo mente, eu repito de novo, o governo é desonesto quando ele coloca como condição para a retomada do crescimento em 2018 a aprovação de uma PEC com o nível de maldades que está sendo apresentado agora. Todo mundo sabe que o efeito vai ser exatamente o oposto. Assim como aconteceu em 98, assim como aconteceu em 2003, basta conversar com os servidores do INSS, está acontecendo uma corrida às aposentadorias. Por quê? Porque as pessoas muito compreensivelmente
sensivelmente, estão com medo de mudanças, vão lá e apresentam, antecipam as suas aposentadorias. E isso, ao contrário do que o governo está pretendendo nos enganar, vai aumentar a despesa, não vai promover nenhum equilíbrio. 2018, 2019, 2020, todo mundo pode ter certeza, vão ser anos em que essas necessidades de financiamento vão continuar existindo. Essa reforma não vai provocar nenhum efeito de redução de despesa. Isso precisa ser dito. Se o governo considera importante, como eu também considero importante, que a gente faça seriamente reformas, existia até o ano retrasado o Fórum Nacional de Negociação da Previdência. Então, chamemos entidades empresariais, entidades sindicais, entidades de aposentados, pesquisadores de várias correntes para discutir esse tema e apresentar para a sociedade alguma coisa que signifique uma busca de um consenso ou de uma maioria. Agora, promover a mudança da forma como foi feita, quer dizer, um governo cuja legitimidade é questionada a todo canto, um Congresso com o grau de legitimidade também que a gente sabe como está sendo elaborado, para aprovar, goela abaixo da sociedade, uma medida que é impopular, que é claramente de retirada de direitos, não justifica. Quer dizer, o governo seria muito mais correto do ponto de vista da honestidade política que se reconhecesse que perdeu, foi inoportuna e reabrir esse debate para que, de uma forma organizada, a gente saia disso. Quer dizer, eu só queria chamar a atenção, quer dizer, o Luiz Henrique estava falando a respeito da regressividade. Eu estou com os dados aqui, vocês não vão conseguir ver, mas eu só sugiro que abram na página da Previdência Social. Ali, o boletim do regime geral da Previdência, todo mês é elaborado. E ali está dito. Quer dizer, a regressividade que é apontada pelo governo, ela não existe, gente. Eu estou somando aqui 95%, eu repito, 95% das pensões e benefícios são inferiores a 4 salários mínimos. Quer dizer, então a gente vai dizer que Previdência é regressiva e reproduz a desigualdade? Não, a Previdência Social, pelo menos, não faz isso. Se você introduzir as pensões dos fundos de pensão, se você introduzir as fortunas que a classe média abastada e as elites têm depositadas no sistema financeiro na forma de previdência complementar, aí, eventualmente, você pode dizer. Agora, o que o governo está atacando, que é o regime geral da Previdência Social, ele é absolutamente distribuidor de renda. 99% dos rurais recebem a fortuna de um salário mínimo e 90% do conjunto rurais e urbanos recebem até 4 salários. Quer dizer, isso a gente está falando dos setores de base da nossa pirâmide social. Vamos lá, depois aqui das réplicas, vamos passar para as perguntas, então, dos internautas. As primeiras 2 perguntas aqui eu vou casar, porque ela fala mais tirando dúvidas a respeito do texto da reforma. A primeira é do Felipe, ele pergunta como fica a questão do acúmulo de pensões e aposentadorias. O aposentado e pensionista pode perder uma dessas rendas? E aí eu vou casar também com a pergunta da Cristina Tedi, né? E como encaram a questão de aposentadorias especiais para setores como policiais, agentes penitenciários, e ela foi irônica aqui, né? Agentes penitenciários e astronautas. Mas, enfim, né? Não sei como que os astronautas contribuem para o sistema, mas temos essas dúvidas aí de procedimento, né? Como ficam as categorias especiais e quem recebe aposentadoria e pensão. Quem quer começar? Porque acho que é mais esclarecimento, né, do texto da reforma. Você quer falar, Paulo? Pode, com vontade. Bom, sobre aposentadorias e pensões, elas podem ser acumuladas até o valor de 2 salários mínimos. Perdão, gente. Sobre aposentadorias e pensões, portanto, elas podem ser aposentadas até o valor de 2 salários mínimos. A respeito da dúvida do Felipe, se aposentados e pensionistas podem perder um dos seus benefícios, quer dizer, isso é matéria pacífica no STF, todo mundo que atingiu o direito a se aposentar, ou todos os que recebem aposentadorias e pensão têm direito adquirido, então isso não vai mudar para absolutamente ninguém. Nem quem já é aposentado ou pensionista,
nem quem atingiu os direitos para receber o benefício. Então, nada disso muda. É compreensível que haja uma corrida à aposentadoria, mas ela é absolutamente desnecessária, porque isso é matéria pacífica no STF, não tem questionamento. A respeito de aposentadorias especiais, aí talvez o Clias, aí já não é mais informação, eu acho que tem um pouco de opinião, e eu vou dar a minha opinião. Obviamente que eu sou contra. A grande vantagem da proposta original da reforma é estabelecer uma idade de 65 anos para todos. Eu acho que isso era absolutamente, era o núcleo central da reforma que eu defendia. 65 anos para todos os brasileiros, isso é uma idade geral. Obviamente, abrir exceções para certos grupos de pressão, como professores, policiais militares, astronautas. Não. Deixa eu só então fazer um adendo. A Cristina foi vítima do corretor de texto, não é astronauta, é aeronautas. Aeronautas. Astronautas tinha ficado bonito também. De qualquer maneira, obviamente, nós todos somos contra, né? Então, nós somos contra que os policiais legislativos tenham acesso a uma pensão à idade menor do que a gente. Mas, enfim, nós todos somos gestores, nós todos sabemos que medidas com as quais nós trabalhamos, nós da área de gestão trabalhamos, raramente saem com a racionalidade com que nós gestores queremos. Infelizmente, algumas vezes saem com umas irracionalidades dessas e nós temos que lidar com elas. E a questão que me coloco é, apesar disso tudo, a proposta ainda é vantajosa, no meu entender, claramente vantajosa para a sociedade brasileira e necessária. Obviamente, eu não gosto dessa história de que certos grupos de pressão criem, vá lá conversar, fazer sua pressãozinha em cima de certos deputados para conseguir benefícios específicos, mas isso acontece com a política pública com que você toma conta, que eu tomo conta, que qualquer um de nós tomamos conta, a gente tem que conviver com isso e no balanço a gente tem que ver se ela ainda assim é uma política válida ou não, e na minha opinião ela é válida. Quer comentar, Paulo? Sim, bom, veja, eu acho que com relação à questão do acúmulo de aposentadorias e pensões, e mesmo com relação à questão das categorias especiais, eu acho que, na verdade, o que existe é uma espécie de recuo, quer dizer, uma espécie não, um recuo de fato, né, do governo em relação à proposta original. Quer dizer, a forma como foi encaminhada a proposta ao Congresso, quer dizer, ela era radical, quer dizer, era draconiana na sua maldade, e ela cortava, né, quer dizer, uma série de direitos em nome, supostamente, desse quadro que eu estou chamando de catastrofismo fiscal. Quer dizer, então, na verdade, a gente acabou perdendo a oportunidade, quer dizer, de fazer uma discussão serena, uma discussão correta a respeito do que fosse o melhor modelo previdenciário do Brasil, né, exatamente pela forma exagerada com que a medida foi feita. Eu acho que acúmulo de pensão, quer dizer, isso depende muito do caso a caso. Quer dizer, a gente pode ter situações, por exemplo, numa família de baixa renda, em que você tem um dos cônjuges que trabalhou, por exemplo, como segurado rural, e o outro trabalhou ao longo da sua vida de uma forma intermitente, no setor informal, que é a grande maioria da nossa população. Quer dizer, a gente não pode olhar o Brasil com os olhos de, eventualmente, alguns privilégios que se tenha em algumas carreiras do governo federal. E, ao fazer um corte generalizado, por exemplo, a gente vai dizer que está acabando com o privilégio, com a generosidade, com o absurdo de uma família ser sustentada por dois benefícios. Um de um salário mínimo e o outro de um outro salário mínimo, sendo que uma das pessoas faleceu. Tá certo? Quer dizer, então, aquela família está recebendo a fortuna de 2 salários mínimos por mês. Isso não está correto. Agora, você ouve outros casos em que você tem pessoas que recebem pensões de ex-maridos, que o cara foi governador, foi senador, foi ex-presidente da República, e realmente, quer dizer, aí você pode ter, eventualmente, fortunas que estão sendo mal alocadas. Com relação a aposentadorias especiais, quer dizer, eu acho que também tem que ser analisado no caso a caso, quer dizer, não sou um defensor da generalização, da exceção, de maneira nenhuma, mas você tem algumas carreiras, você tem algumas profissões que merecem um tratamento diferenciado. Quer dizer, a pessoa que trabalha por turnos, a pessoa que trabalha exposta a condições de risco, a periculosidade, etc. Quer dizer, a tradição internacional do direito e da previdência, do direito do trabalho e do direito previdenciário, reconhece que, eventualmente, pode ser
ser dado um tratamento diferenciado. Isso não significa, obviamente, que você dê uma generalização. Agora, o governo foi tão inábil e tão incompetente na gestão desse negócio que acabou, quer dizer, abrindo um caminhão de exceções e descaracterizando completamente a proposta inicial, eu digo, que era extremamente perversa, tá certo? Mas que o governo não teve coragem política de enfrentar aquele nível de maldade. E começou retirando os militares, depois tirou os professores, depois tirou os policiais, e assim por diante, de maneira a que aquele grande argumento que a proposta era inegociável e que, se ela não fosse aprovada, como ela foi aprovada em dezembro, basta fazer consultas na internet sobre o discurso oficial naquele momento, o país quebraria, não é verdade. Quer dizer, vai ser aprovada o governo está tentando aprovar, né, a toque de caixa, né, e vocês já devem estar vendo o que aconteceu. Essas concessões todas não foram nenhuma delas de natureza previdenciária. Foram na lógica de obter uma maioria casuística no Congresso. Então, os policiais, os militares, bancada da bala. O fim da igualdade de gênero, quer dizer, aumentando as mulheres de 55 para 65 anos, foi olhando na bancada feminina. O fim da perversidade dirigida para a Previdência Rural foi olhando a bancada ruralista. Quer dizer, você desvirtua aquilo que era vendida com uma proposta competente, etc. e tal, por uma lógica casuística de desespero para votar a reforma que o governo considera central e que, caso não seja aprovada, o próprio governo perde a sua razão de ser. Obrigado. A próxima pergunta aqui é do João Pedro Pereira Neto. Ele não indicou para quem que seria aqui, mas eu acho até que é para você, Luiz. Se vai piorando progressivamente, por que a urgência na reforma? Por que não fazer o debate necessário? A hora certa de fazer a reforma era uma hora de 20 anos atrás. Essa reforma tinha que ter sido feita 20 anos atrás. Não adianta a gente ficar simplesmente falando, não, a gente tem tempo para fazer discussão, para fazer discussão, para fazer discussão. Para falar a verdade, eu sou muito pouco crente a respeito do resultado efetivo dessas grandes discussões para concertação. Ela é vendida como uma hipótese de concertação e não dá em nada. Nós tivemos 2 exemplos disso recentes, 2007, 2008, Fórum Nacional de Previdência Social, e agora, mais recentemente, um novo Fórum de Previdência Social, 8, 9 meses, 10 meses de negociação, a montanha pare um rato no final, e não é feito absolutamente nada. Esse é que é o ponto. Então, eu acho que, no fundo, a gente não tem que defender os nossos interesses mais imediatos, simplesmente pedindo para adiar isso para uma época que vai poder haver uma grande discussão. Eu acompanhei particularmente o Fórum Nacional de Previdência Social. Eu estava na Previdência Social, eu era coordenador geral dos estudos previdenciários do Helmut Schwazer. Começou muito bem, o Helmut era um entusiasta disso, o Helmut é um secretário super técnico, absolutamente competente e uma pessoa que enfim, acompanhou de alguma forma isso acontecendo na Espanha, na Suécia, e achou que seria uma grande oportunidade da gente fazer isso no Brasil. O Fórum Nacional de Previdência Social terminou com um sindicalista apontando o dedo para o Helmut, chamando ele aos berros de neoliberal, justamente o Helmut, que é um economista de esquerda. Enfim, mas um economista de esquerda que sabe que a gente precisa fazer reforma da Previdência. Entendeu? Então, não adianta. A gente finge que a gente quer isso, mas, na verdade, muita gente está utilizando a ideia de que a gente precisa fazer um amplo fórum para discutir, simplesmente para colocar essa decisão para o dia do sem nunca, quando, na verdade, de alguma forma, isso vai ter que passar pelo Congresso, o Congresso foi eleito e vai ter que fazer isso. Alguém pode considerar o Congresso com baixo nível de legitimidade ou com alto nível de legitimidade, a avaliação, não sei, mas ela vai ter que passar pelo Congresso e ser aprovada. Eu queria falar um último ponto que eu não falei sobre o que me incomoda mais no caso das aposentadorias especiais. Quer dizer, eu acho que a gente perde alguma coisa simbólica quando a gente estabelece uma idade mínima para todo brasileiro. A gente sabe que o pedreiro, que se hoje se aposenta aos 65 anos, passa a ter a companhia de todos os outros, e, no meu entender, a regra que eu uso para mim é essa: se o pedreiro se aposenta aos 65 anos, ninguém devia poder aposentar antes, é daí para frente. Mas o que me incomoda mais nem é tanto do ponto de vista simbólico, isso já me incomoda bastante. O pior de tudo é que as contas estaduais, que estão em frangalhos dos governos estaduais, elas são profundamente afetadas por certas categorias. E no caso dos estados é simples, são 2
fortemente duas categorias, segurança e professores, que são justamente essas categorias que conseguiram se aposentar para uma idade mais baixa. Ou seja, a situação que hoje a gente observa no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, tende a ficar extremamente complicada em vários outros estados, simplesmente pelo fato de que grande parte da força de trabalho de governos estaduais é composta por professores e policiais militares. Obrigado. E civis. Tá. Paulo quer comentar também? Então, é Felipe, né, a pessoa que fez a pergunta? Não, João Pedro. João Pedro, desculpa, João. Então, eu acho que a sua preocupação é absolutamente pertinente, tá certo? Quer dizer, se o problema previdenciário é um problema realmente de médio e de longo prazo, quer dizer, é um problema intergeracional, quer dizer, não faz sentido a gente querer resolver estruturalmente um modelo com medidas apenas de natureza conjuntural, como está sendo feito agora. E eu acho que o mais importante, quer dizer, é a gente romper com essa visão conservadora e atrasada que o governo apresenta subjacente à sua proposta, de que o problema da Previdência é um problema de despesa. De jeito nenhum. Felizmente, a Previdência, ela é gastadora. Quer dizer, ela paga pensões e benefícios por um regime que arrecada contribuições para dar conta dessa finalidade que ela tem. Quer dizer, a Previdência Social não é uma empresa que tem que dar lucro, de maneira nenhuma. Ela é um regime que a própria Constituição diz que tem que ser equilibrado atuarialmente, mas ele diz que tem que ter fontes tripartites. Você tem que ter a contribuição do trabalhador, você tem a contribuição do empregador e a contribuição do governo. O governo tem que aportar recursos tributários. É para isso que existe o conceito de solidariedade social. Então, se a gente quer pensar a sustentabilidade do regime previdenciário no longo prazo, numa sociedade solidária, a gente não tem que ter a ótica de cortar despesa, muito pelo contrário. A gente tem que ter a ótica de perceber que essas despesas são necessárias, são justas, obviamente que vamos retirar o que for excepcional, o que for incorreto, o que for inadequado, mas que é marginal, e vamos estabelecer um regime de busca de receita, de recursos. Tá certo? Quer dizer, a sociedade brasileira é extremamente injusta do ponto de vista da contribuição tributária. A base da nossa sociedade paga muito mais imposto do que o topo da pirâmide. Então, quando eu chamo uma discussão de um fórum nacional, de uma concertação nacional para o regime previdenciário, é chamar as elites que não pagam impostos hoje e que reclamam dos altos impostos, tá certo? A darem a sua contribuição, tá certo? Porque elas são isentas, elas promovem a sonegação tributária, tá certo? E o que acontece? Você acaba sempre tendo que penalizar aqueles setores da base da sociedade em nome de uma chamada de sacrifício. Não, vamos chamar aqueles que nunca contribuíram para o sacrifício a dar sua cota de participação. Tá certo? Por quê? Porque a nossa sociedade tem um regime de seguridade social, tem um regime previdenciário que é baseado na solidariedade. E a sociedade brasileira tem que demonstrar que ela está disposta a manter a harmonia desse tecido social. Porque, se não for assim, quer dizer, a gente vai continuar mantendo os altos ganhos do topo da pirâmide e achando que quem ganha um salário mínimo por mês, depois de trabalhar 40 anos cortando cana, fazendo trabalhos braçais na construção civil, está recebendo uma generosidade escandalosa da sociedade brasileira. Tenhamos a clareza de que a Previdência ela cumpre a sua missão de distribuição de renda e de justiça social. Luiz quer fazer um comentário? Então vamos para o pinga-fogo aqui. Exatamente. Quer dizer, eu vou fazer um comentário rápido. Quer dizer, é muito bom o Paulo lembrar que a maior parte dos benefícios rurais é no valor de um salário mínimo e que 65% dos benefícios do regime geral no total são no valor de um salário mínimo. E isso ninguém nega. Inclusive, eu falei que existem elementos progressivos no regime previdenciário brasileiro. E esse é um dos elementos progressivos, o valor de um salário mínimo. Agora, a gente precisa lembrar, a reforma manteve a vinculação
dos benefícios previdenciários ao salário mínimo. Ou seja, o valor de salário mínimo não muda. Porque do jeito que o Paulo falou, fica parecendo que a gente vai cortar. Houve um corte no salário mínimo. Não houve. Né? Os benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo continuam sendo válidos, e ele é válido para as pensões, e no texto substitutivo também para o benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial. Tem uma coisa tem uma coisa que a gente concorda absolutamente, que o sistema tributário brasileiro é um sistema tributário regressivo, e isso precisa mudar. Entre outras coisas, gente como nós vai ter que pagar mais imposto, e isso precisa ser dito de forma clara. A gente também não pode ficar falando assim, os muito ricos serão menores. Os muito ricos somos nós fazemos parte do 1% mais rico. Nós não temos que pagar mais imposto. Obviamente não somos só nós, outros que hoje são pessoas jurídicas vão ter que pagar muito e muito mais. Mas eu sou muito descrente a respeito da nossa capacidade de fazer reforma tributária. Eu gostaria muito. Bem ou mal, nós fizemos 2 reformas previdenciárias. São 2 reformas capengas, mas elas saíram de alguma forma e talvez saia uma terceira agora. Quantas reformas tributárias nós fizemos desde 1998? Nenhuma. Então, assim, colocar uma expectativa muito grande em cima da reforma tributária, que eu acho altamente desejável, talvez seja um pouco irrealista também. Embora nesse debate a respeito da reforma tributária, eu vou estar aqui assistindo ao Paulo defender a reforma tributária, porque eu não vou estar aqui do outro lado dizendo que ela não é necessária, ela é absolutamente necessária. Mas uma coisa me preocupa, a ideia de que a gente tem que ter a participação do governo no financiamento da Previdência Social. Exatamente porque nós temos um sistema tributário que é regressivo, que cobra mais dinheiro dos pobres do que cobra dos ricos, é que colocar uma participação crescente do governo no financiamento da Previdência Social é regressivo. Nós saímos de uma fonte neutra, que é a fonte das contribuições, e passamos a cobrar, a tampar o déficit da Previdência Social com o PIS, COFINS e com a contribuição social sobre o lucro líquido. Ora, essas são contribuições que incidem sobre o consumo e, portanto, recaem mais e muito mais sobre os mais pobres do que os mais ricos. O que acontece é que os mais pobres estão pagando crescentemente por uma Previdência Social, a qual eles não podem bater na porta caso eles fiquem grávidos, caso eles fiquem doentes, caso eles sofram um acidente de trabalho, caso eles fiquem velhos e precisem de um benefício. Os pobres brasileiros não têm acesso à Previdência Social e são chamados crescentemente a financiá-la por meio desses tributos e que a gente tenta legitimar dizendo que essa é a participação do governo. Crescente participação do governo significa crescente financiamento de pobres pagando benefícios para não pobres e, eventualmente, para ricos. Bom, então, também só levantar algumas últimas colocações a respeito. Existe muita polêmica a respeito das informações, né? Quer dizer, como o governo apresenta os números, etc. Então, de novo, quer dizer, eu recomendo a vocês todos que têm interesse que acompanhem nas páginas da Previdência. Então, por exemplo, na hora do cálculo do déficit, né, do chamado resultado previdenciário, o governo desconhece uma informação que é essencial. Eu estou pegando aqui, por exemplo, o exercício realizado em 2016. A gente tem 44 bilhões, eu repito, 44 bilhões num déficit global, que são derivados de renúncia previdenciária. Quer dizer, você tem, então, entidades filantrópicas, o Simples, o microempreendedor individual, exportação e uma série de outros setores não pagam a Previdência, isso é definido pela legislação, e na hora de fazer a contabilização, quer dizer, o governo apresenta isso como sendo um dos componentes do déficit estrutural previdenciário. Isso não tem nada a ver com déficit estrutural previdenciário, não tem nada a ver com a idade da pessoa, não tem nada a ver com a contribuição que ela faz, não tem nada a ver com o tempo do benefício. É uma informação que deveria ser trazida a público a ponto de que o que é apresentado como uma necessidade de financiamento não seja distorcido através de uma medida, por exemplo, como essa da tributação, tá certo? Da renúncia tributária. Um outro dado que é importante da gente levantar é que o governo tem alguma coisa como R$500 bilhão, eu repito, R$500 bilhão, 500 bilhões de reais é apresentado como dívida das empresas para a Previdência.
Tá certo? Quer dizer, então, de novo, se esse recurso, de alguma maneira, for agilizado a sua cobrança e retornar aos cofres públicos como tem que ser feito, quer dizer, uma boa parte daquilo que é apresentado como elemento catastrofista de hoje em dia, desapareceria. Tá certo? Mas, de novo, quer dizer, o esforço do governo, em vez de ir na busca de novas fontes de receita, tá certo? Quer dizer, ele não apresentou em nenhum momento da PEC uma outra fonte de receita, por exemplo, pegando o imposto sobre as grandes fortunas, acabando com os benefícios previdenciários, tributários todos para as grandes empresas, para o sistema financeiro, para contribuir para o regime previdenciário. Não. A única obsessão que o governo apresentou na sua PEC é cortar, cortar, cortar. É a PEC da tesoura. É aquela que acha que a solução do eventual equilíbrio atuarial do nosso regime é dado pelo corte de despesa. Por quê? Porque ele está focado, como eu falei anteriormente, pelos problemas apresentados em 15 e 16. Se a gente fizesse um histórico para trás, quer dizer, a tendência seria absolutamente diferente. Tá certo? Quer dizer, então, vai ser muito importante o trabalho que vai estar sendo desenvolvido. Felizmente foi constituída a CPI da Previdência no âmbito do Senado, exatamente com o argumento de dar transparência às informações. Porque é verdade, quer dizer, todo modelo atuarial pode ser questionado. E como o Luiz Henrique falou, quer dizer, qual é o mais adequado? É aquele que eu acredito, óbvio, porque não existe neutralidade. O governo esconde as informações, tá certo? Manipula as informações para justificar um quadro do apocalipse até 2060. Agora, existem informações, existem modelos, existem métodos que dão uma realidade um pouco diferente. Então, agora, na CPI da Previdência no Senado, felizmente, essas informações vão virar público e a gente vai perceber que não existe uma única verdade a respeito disso. Quer dizer, a realidade previdenciária, ela é sujeita à polêmica, porque você tem formas distintas de encarar o processo previdenciário, obviamente, porque você tem interesses econômicos que estão por trás. Quer dizer, o sistema financeiro está absolutamente interessado em desmoralizar a previdência pública, porque, assim como aconteceu no Chile e em outros países, quer entrar nesse processo como um instrumento de negócio, como um modelo para ganhar dinheiro em cima do pagamento de benefícios previdenciários, e não que seja um modelo público estatal como é o brasileiro. Bom, já vamos caminhando para o final. As últimas perguntas aqui, eu vou casar também duas. Rodrigo Barbosa, ele pergunta se não deveriam igualar todas as aposentadorias, de todos os setores, com teto máximo de 5 mil e tempo de trabalho. E a Flávia Roda pergunta como os painelistas veem a questão da mesma idade de aposentadoria para homens e mulheres. Quem quer começar? Bom, então, começando pela questão de gênero, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma questão essencial, né? Quer dizer, e está, de alguma maneira, por trás da forma como o governo encara essa questão na sociedade. Quer dizer, o presidente da República tem dado declarações sucessivas de um grau de inadequação impressionante a respeito da questão da mulher. Tá certo? Quer dizer, essa coisa de que as contas públicas precisam de um marido, que a função da mulher é ir no supermercado para fazer checagem de preços e pérolas desse gênero. Na verdade, quer dizer, o reconhecimento da desigualdade é um instrumento importante para a definição de políticas afirmativas, tá certo? Isso acontece em vários setores. Por exemplo, as cotas de acesso para o sistema universitário, para os concursos, etc. Quer dizer, é muito simples dizer, por exemplo, que não existe problema de preconceito de raça na nossa sociedade, tá certo? E dizer que simplesmente a evolução cultural, etc., vai ser resolvido. No caso da violência contra a mulher, é a mesma coisa. Quer dizer, se não houvesse aprovação de uma lei como a Lei Maria da Penha, por exemplo, quer dizer, você teria muito mais dificuldade para reconhecer o grau de violência doméstica e desigualdade que a mulher está sujeita. Então, eu acho que a existência de diferenças de idade, quer dizer, é um reconhecimento social, coletivo, que a sociedade brasileira dá
para um setor que é majoritário até, já superaram 50%, e que tem, todo é sabido, dupla, tripla jornada de trabalho, trabalha a vida toda com salários médios inferiores aos dos homens, e eu não estou dizendo que numa sociedade ideal a mulher e o homem deveriam ter diferenças de tratamento, seja salarial ou previdenciário. Mas num quadro como o que a gente vive, em que essa desigualdade existe de fato, quer dizer, você promover uma mudança radical, como o governo fez na proposta original, quer dizer, de 55 para 65, são 10 anos, quer dizer, é de uma violência de pessoas que quer dizer, tomam as suas decisões baseadas simplesmente em reuniões de gabinete, quer dizer, é tipicamente uma decisão tecnocrata, tá certo? Completamente afastada da realidade, que é uma realidade de injustiça. Tá certo? Quer dizer, então, acho que enquanto a gente não superar essa desigualdade, que é uma desigualdade profunda de gênero, a gente vai ter que ter políticas afirmativas, políticas públicas afirmativas que façam a superação, vamos dizer assim, paulatina dessa desigualdade. A outra questão, quer dizer, relativa a um sistema único, vamos dizer, previdenciário, na prática, isso já existe. Quer dizer, a reforma que foi feita em 98, em 2003, e a legislação aprovada posteriormente, faz com que os integrantes do serviço público, quer dizer, os servidores públicos, estejam equiparados ao regime geral da Previdência Social. Então, obviamente, garantido o direito adquirido de quem entrou anteriormente aos regimes, quer dizer, você tem essa isonomia garantida. Então, hoje em dia, com exceções excepcionais, então você tem o caso dos parlamentares, eventualmente até tem um debate a respeito do Poder Judiciário, essa coisa toda, mas você tem já um regime definido de maneira equânime, quer dizer, todos os brasileiros e brasileiras estão sujeitos ao recebimento de um teto máximo, que é o teto dado pelo regime geral da Previdência Social, e um processo de complementação na forma de uma previdência complementar, ou privada na forma de um fundo de pensão, que no caso do governo federal, né, é o Previc, tá certo? E um estímulo para que governos estaduais e municipais façam a mesma coisa. Quer dizer, então, olhando para frente, quer dizer, a pior das alternativas é você fazer uma projeção dos regimes próprios pegando os 50 anos para trás. Quer dizer, as próximas décadas vão ser décadas de absoluta transformação, exatamente porque as reformas de 98 e 2003 introduziram esse elemento de tratamento homogêneo. Bem, obrigado ao Rodrigo e à Flávia pelas questões. No que diz respeito à pergunta do Rodrigo, eu acho que a ideia do teto ela é absolutamente necessária. Acho que o Paulo falou bem, a reforma de 2003 foi central nisso. Lamentavelmente, a reforma de 2003 apresentou alguns problemas. Primeiro, ela demorou demais para ser regulamentada. O FUNPRESP foi criado em 2013, ou seja, eu que tinha entrado em 1998 no serviço público, eu já poderia, praticamente 5 anos depois, eu poderia ter sido colocado no FUNPRESP, né? E o FUNPRESP foi regulamentado 10 anos depois, em 2013 só. Então, você criou uma situação em que o início da vigência do teto foi prorrogado brutalmente. Então, nós vamos ter um teto que vai vigir, de fato, depois de muito tempo. O segundo problema da reforma de 2003 foi, obviamente, a PEC paralela. A PEC paralela tinha, enfim, nos dizeres de um colega meu da época, tudo o que não deveria estar lá. Ela flexibilizou demais as regras de transição e eu acho que, em alguma medida, a reforma atual tentou consertar isso, tentar acelerar as regras de transição. Um ponto importante também da reforma atual é que o teto chega a todos, né? Então, isso nem as exceções ficaram para trás, alcança todos. Com relação à pergunta da Flávia sobre as diferenças de homem e mulher, esse é um debate que tem sido crescente no âmbito
enfim, mesmo no âmbito das feministas, existe um pequeno grupo de feministas que defende que a idade de aposentadoria tem que ser a mesma e que a luta por direitos iguais no mercado de trabalho e a luta por direitos iguais dentro do ambiente doméstico não pode ser entendida, não pode ser compensada, porque isso naturaliza as diferenças. Eu comecei esse debate de uma forma assim, bem aberta. Eu acho que a reforma ela tinha que sinalizar para uma redução das diferenças, mas hoje eu sou francamente a favor de que a gente tenha uma igualdade de anos de idade. Primeiro, devido ao conceito de previdência social. A previdência social é uma renda que deve ser paga para quando não existe mais capacidade de trabalho. E hoje a gente sabe que, enfim, aos 65 anos, não existe indicativo nenhum de que as mulheres percam capacidade de trabalho. A ideia de que deveria haver uma compensação pela dupla jornada, enfim, ela é bastante complicada. Primeiro porque a ideia de compensação, ela naturaliza as diferenças, não é? Então, o marido, imagina um quadro hipotético em que o marido se vira para a esposa e fala assim, lava você aí, porque você se aposenta 5 anos antes, não é? Hoje em dia também você tem diferenças brutais. Enfim, na década de 60, nós tínhamos 6 filhos por família. Hoje você tem muitas famílias, a minha inclusive, nós não temos filho. Nós dividimos absolutamente tudo dentro de casa, a carga de trabalho doméstico, portanto, eu não consigo entender como em famílias como a minha, que são cada vez mais normais, você poderia justificar alguma coisa nesse sentido. Para terminar, eu acho que se tivesse que haver alguma diferença, não deveria ser na idade, porque, como eu disse, a idade ela é um marco de que faltou capacidade produtiva até ali, nada indica que as mulheres tenham menos capacidade produtiva a partir dos 65 anos do que os homens, mas deveria se dar no tempo de contribuição, e isso porque, isso é verdade, na média, as mulheres ainda têm menores densidades contributivas do que os homens. Isso está mudando. Os últimos indicadores de cobertura previdenciária mostram que as coberturas previdenciárias da população ativa de mulheres e homens são exatamente as mesmas, e isso aconteceu num período de tempo muito curto, então isso foi uma evolução muito rápida que o mercado de trabalho brasileiro teve, mas ainda assim há um histórico contributivo mais frágil das mulheres. Então, acho que se tivesse que haver alguma diferença, teria que ser no tempo de contribuição. Mulheres pobres vão ter muito mais dificuldade de alcançar os 25 anos de contribuição do que de alcançar os 65 anos de idade. Aos 65 anos de idade, as mulheres pobres, as mulheres ricas, todas vão chegar lá. Na hora que você cria uma diferença, você não beneficia a mulher pobre, porque ela vai ter dificuldade de alcançar os 25 anos de contribuição, mas beneficia a mulher rica, que é uma que sofre menos com as diferenças de distribuição doméstico em casa, muitas vezes porque ela tem empregada. Então, eu comecei esse debate de maneira muito neutra. Hoje eu acho que as idades têm que ser rigorosamente as mesmas, eu acho que os critérios devem ser rigorosamente os mesmos. A gigantesca maioria dos países do mundo, e eu não estou falando apenas dos países desenvolvidos, igualaram idade e tempo de contribuição, mas se tivesse que haver alguma diferença, eu ainda iria por uma diferença no tempo de contribuição, pelo fato de que as mulheres pobres teriam maior dificuldade de alcançar os 25 anos. Bom, só temos tempo para mais uma pergunta. Eu vou fazer aqui a pergunta do Rudinei Marques, vice-presidente da Pública Central do Servidor, que está acompanhando aqui com a gente no estúdio. A relação de gasto de pessoal, incluindo nativos, versus PIB, caiu 4,8% em 2002 para 4,1% em 2016. Como dizer que os gastos do regime próprio de Previdência Social explodiram? Quem quer? Acho que é mais para você. Bom, quem quer? Vamos rapidinho, que o nosso tempo já está... Vou agradecer, Rudinei. O ponto fundamental é o seguinte: os gastos com previdência de servidores no Brasil são praticamente 2,5 vezes o gasto com previdência de servidores públicos na OCDE. Nós gastamos brutalmente mais do que a média dos países ricos do mundo, como proporção do PIB. A gente negar isso, ou ficar querendo esperar que os gastos explodiram agora, portanto... Não, simplesmente os gastos são altíssimos e duvido muito que eles baixem de forma significativa. Então, eu vou deixar clara a minha posição aqui.
um dos elementos que mais são regressivos no regime previdenciário brasileiro é o regime próprio. Quanto antes a gente fizer a transição das regras do regime próprio para que elas sejam exatamente iguais às regras do regime geral, melhor vai ser para a distribuição de renda no Brasil. Então, a gente ficar defendendo um regime que, no fundo, é indefensável, ele é quase próximo da desigualdade perfeita, de tal maneira que ele concentra a renda, é insistir num erro, para falar a verdade. Eu acho que quanto mais rápido a gente fizer a transição para as regras iguais para os dois regimes, melhor para o Brasil. Bom, eu acho que o ponto da despesa com o pessoal, quer dizer, ela tem a ver, primeiro, com o tipo de sociedade que a gente pretende, tá certo? Uma sociedade que prescinda do aparelho de Estado, quer dizer, uma sociedade que prescinda de serviços públicos essenciais, como saúde, como educação, como previdência, como assistência social, como assistência técnica, como toda a parte de serviços públicos de infraestrutura, etc., quer dizer, pressupõe que o serviço de qualidade, quer dizer, ele tenha como um dos seus componentes, quer dizer, uma remuneração adequada. Agora, o que acontece é que, normalmente, quer dizer, a gente pega situações de excepcionalidade, que realmente causa espanto, de eventuais acúmulos escandalosos, como às vezes sai do Poder Judiciário, os vencimentos de determinados membros do Ministério Público, essa coisa toda, e tenta generalizar, quer dizer, como se o pagamento dos servidores públicos no Brasil, de uma maneira geral, fosse esse nível de escândalo. E não é nada disso. Quer dizer, o fato concreto é o quê? Se a gente estabelece, quer dizer, as referências do que é gasto com o pessoal, tanto os ativos como os inativos, do ponto de vista da dinâmica da economia, como o Rudinei apresentou, quer dizer, na comparação com o PIB, por exemplo, você não tem nenhum elemento que possa te caracterizar uma explosão. O fato concreto é o quê? É que a gente, felizmente, está superando a fase em que existia aquele mito de que o Estado bom é o Estado inexistente. Né? Quer dizer, existia aquela ideia de que não, o Estado é necessariamente ineficiente, o Estado é necessariamente gastador, então que a solução para a sociedade brasileira seria o Estado mínimo. Né? Essa fase, felizmente, nós já ultrapassamos. Quer dizer, se a gente quiser, inclusive, comparar com o que está acontecendo no resto dos países do mundo, quer dizer, a ideia do neoliberalismo ela foi absolutamente derrotada. Né? A crise de 2008 e 2009, nos países do centro do regime capitalista, quer dizer, fez com que as forças políticas e as forças econômicas fossem chamar justamente aquele que era considerado, né, o patinho feio da história, o Estado, para resolver os seus problemas. E o Estado, nos Estados Unidos e na União Europeia, por exemplo, entrou não só para resolver os problemas da maioria da população, mas para resolver o problema dos grandes bancos e das grandes empresas. Tá certo? Quer dizer, então não existe gasto, inclusive, mais regressivo, né, que aquele gasto que está sendo feito, né, desde 2009, por exemplo, no espaço europeu, para resolver o problema das grandes corporações empresariais, para resolver os problemas do sistema financeiro. Então, quer dizer, o que eu acho é que a gente tem um espaço ainda na sociedade brasileira, quer dizer, para fazer com que você tenha a recuperação desse protagonismo da atividade do setor público. Porque está mostrado que a crise, essa que a gente vive agora conjunturalmente, não vai se resolver apenas pela livre iniciativa das forças de mercado. Quer dizer, enquanto a sociedade brasileira estiver refém desse espírito do parasitismo do sistema financeiro, onde a atividade financeira, a renda financeira, ela rende mais do que a atividade produtiva, a gente vai estar seriamente comprometido. Então, existe espaço para você promover ajustes, que são necessários, obviamente, mas o problema, vamos dizer, do gasto de pessoal não é alguma coisa que seja estrutural para fazer com que a União ela não tenha uma perspectiva de sobrevivência no longo prazo. Eu repito, o problema não é apenas um problema de despesa.
O problema é, primeiro, que tipo de despesa você realiza. Se você gasta 9% do seu PIB, 540 bilhões de dólares, como aconteceu no acumulado de alguns meses atrás, com juros, obviamente essa despesa ela é regressiva. Agora, o fato de você ter a possibilidade, por exemplo, de usar recursos públicos que são existentes, quer dizer, isso é importante vocês saberem. O governo diz, não temos recursos. Abram as contas do Tesouro Nacional e do Banco Central, que vocês vão ver que a conta chamada Conta Única do Tesouro teve, alguns meses atrás, $1 trilhão disponíveis. Eu repito, $1 trilhão. Agora baixou um pouco, a última informação do Banco Central fala em 970 bilhões. E o governo diz que não tem dinheiro para fazer aquelas que são as suas obrigações básicas que estão previstas na Constituição. Então, existe folga fiscal, sim. A gente precisa fazer opções que sejam as opções da maioria da população. Bom, já estamos com um tempo muito em cima, vamos para as considerações finais rápidas aqui. Ivete, quer já concluir aqui, rapidinho, 1 a 2 minutos aí de considerações. Bom, então, nesses 2 minutos finais, quer dizer, eu acho que só queria reafirmar que, obviamente, o nosso sistema previdenciário, ele é objeto de uma polêmica, quer dizer, não existe um consenso a respeito dele, e nada melhor do que um amplo debate na sociedade, não a forma como o governo fez, quer dizer, atropelando as instituições para fazer uma reforma intergeracional com o argumento de que você vai resolver o problema fiscal em 2018. Não vai resolver. Isso está mais do que provado. A forma rápida, impensada, como a proposta das maldades foi feita, só está trabalhando para aumentar as despesas. Quer dizer, na verdade, uma reforma previdenciária séria, ela precisa envolver o conjunto dos atores, quer dizer, o conjunto da sociedade brasileira, representantes dos trabalhadores, representantes dos empresários, representantes dos aposentados, especialistas, pesquisadores, intelectuais. Não é uma tarefa fácil, o Luiz Henrique mesmo falou, a gente tentou isso em outros momentos, mas o contrário, quer dizer, essa via que o governo adotou, também não é a via que vai resolver a nossa situação. Muito pelo contrário, quer dizer, você vai aprofundar a tensão social, você vai aumentar o nível de falta de cobertura da sociedade, da base da sociedade, eu quero dizer, a esse respeito, porque o fato concreto é o seguinte, quer dizer, uma das grandes contribuições para a redução da desigualdade nesses últimos anos tem sido justamente o pagamento de benefícios pela Previdência Social. Quer dizer, repito, 99% das pensões e benefícios dos rurais, ela é de até um salário mínimo. Quando eu estava falando agora com vocês, fui confirmar as contas aqui, vocês têm essa informação na página da Previdência, mas eu vou informar de novo. 66%, repito, 66% dos benefícios do conjunto urbanos e rurais é a fortuna de um salário mínimo. Eu não sei como, mas inclusive tem gente, quase 800 mil pessoas que recebem menos do que um salário mínimo. É um absurdo, é a inconstitucionalidade evidente, mas o nosso sistema, infelizmente, paga isso. Se você vai até 2 salários mínimos, uma fortuna de 2 salários mínimos, 80% dos nossos pensões e aposentadorias é de até 2 salários mínimos. Tá, vamos fechar. Se você sobe mais 13 pontos, você tem 93%, eu repito, 93% recebe a fortuna de até 4 salários mínimos. Então, não existe rico que recebe pensão do RGPS. Existem os muito pobres e os remediados, que são, felizmente, beneficiários de um regime que tenta manter, pelo menos, a redução da nossa desigualdade.
Luiz Henrique. De novo, eu queria agradecer a Anesp. Eu acho que a iniciativa foi muito interessante. Eu estava notando aqui no celular do Alex a quantidade grande de comentários chegando, então acho que foi muito boa a participação. Então, agradecer a você que está nos escutando, obviamente, pela participação. Eu insisto em alguns pontos. No meu entender, claramente nós temos um problema de despesa. Novamente, a despesa brasileira ela não tem paralelo no mundo. Não tem paralelo no mundo. A gente fingir que essa despesa alta nesses níveis, que consome 54% do orçamento primário do governo federal, não pressiona outras despesas que são socialmente importantes, como investimentos e gastos de saúde, por exemplo. É simplesmente adotar uma abordagem ingênua, obviamente que comprime. Nós estamos numa situação em que os gastos previdenciários vão subir 10 pontos percentuais do PIB nos próximos 40 anos. Esse é o aumento de carga tributária que tem contratado com as regras atuais. Todos os países do mundo estão fazendo reformas, a maior parte dos países do mundo utilizam reformas paramétricas porque adotaram regimes de repartição. As reformas paramétricas que existem, por mais que enfim, a mudança nas regras possa variar tremendamente, as reformas são muito simples. E basicamente a reforma atual, como as reformas de 98 e as reformas de 2003, elas seguem essa receita. Eu acho que a gente deveria olhar com uma profunda desconfiança para as projeções de despesas previdenciárias que mostrem que a gente vai chegar no equilíbrio. Obviamente, as despesas são brutalmente altas agora. Nós temos uma mudança demográfica para as próximas 4 décadas que vai ser brutal e vai acontecer no dobro da velocidade que aconteceu nos países ricos. E, ainda assim, algumas pessoas vêm querer dizer que a Previdência vai estar em equilíbrio nas próximas décadas. Um dos slides que eu vi recentemente é assim, a Previdência está equilibrada e vai continuar equilibrada. A Previdência não está equilibrada e vai piorar muito a situação se a gente não fizer nenhuma reforma. E, finalmente, uma última posição minha, eu reitero a informação, quer dizer, o cálculo do impacto distributivo da Previdência Social brasileira ele já foi feito diversas vezes. Que o CLIAS acentue que os benefícios no valor de um salário mínimo distribuem renda, só reforça o que ele diz, de fato, os benefícios no valor de um salário mínimo só distribuem renda. E a reforma não mexe com a vinculação do salário mínimo e o piso previdenciário. Ou seja, a reforma mantém esse elemento importante, redistributivo, da Previdência Social brasileira, mas nós não podemos esquecer que a Previdência Social tem elementos regressivos e que nós temos que lidar com eles também. Isso é tão importante quanto olhar para as despesas de longo prazo. Muito obrigado e, novamente, parabéns para a Anesp. Obrigado, Luiz Henrique. Agradeço a sua presença, a presença do Paulo Clias, a sua presença, internauta que acompanhou esse debate ao vivo até esse momento, que participou aqui pelo chat, que fez perguntas. Lembrando que esse é o primeiro debate de uma iniciativa nossa da Anesp, uma nova iniciativa de fazer os debates aqui pela internet, ao vivo, com participação de internautas, trazendo sempre colegas EPPGGs, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, para debater temas de governo, temas de gestão governamental, temas de políticas públicas, temas que afetam toda a sociedade brasileira. Mostrar como nós, servidores públicos do Estado, temos aqui nossos pontos de vista, debatemos e buscamos sempre confrontar opiniões, confrontar ideias para produzir conhecimento e aperfeiçoar o universo aí das políticas públicas no Brasil. Haverão outros debates, os temas ainda estão em abertos. Eu peço aí sugestões dos colegas que quiserem sugerir, que quiserem debater, procurem a Anesp, vamos formar mais mesas como essas e a gente espera que esse projeto se consolide e que a gente consiga aí melhorar e dar a nossa parte para esse debate que é muito importante aí na nossa sociedade. Muito obrigado e boa noite. Aí, valeu. O banheiro lá.